Não é aqui que tinha congregação embaixo, né? Faz tempo, né, meu pai? A gente tinha cabelo ainda na época, não é? Isso. Mas é sempre bom, eu fico feliz de ver tudo que Deus está fazendo por intermédio desta casa, desse ministério. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero ler um texto com vocês, 2 Reis, capítulo 4. Quem tem a Bíblia, localize esse texto de 2 Reis, capítulo 4. Teclado só um pouquinho mais baixo para mim, pode ser? Mas fica aí comigo, tá, Vasco? 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 e também versículo de número 2. Aleluia! Glória a Jesus. Quem encontrou o texto, confirme dizendo amém. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém veio credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu me disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E você diz amém. Amém. Antes que você tome seu assento, aleluia, diga para quem está do seu lado: quanto mais glória você der, mais bonito você fica. Diga. E abrir um pouquinho de agudo para mim, que eu tenho grave na voz. Acho que fica melhor se você conseguir dar um pouquinho de agudo. Quem está me ouvindo, diga bem. Olha para cá. No capítulo 4 do segundo livro de Reis, nós temos aqui um momento difícil que esta mulher está enfrentando, porque o marido desta mulher faleceu. E segundo Flávio José, um historiador judeu, o esposo desta mulher seria uma referência ao profeta Obadias de 1 Reis 18, aquele que escondeu ser profetas da perseguição de Jezabel. Ele o sustentou como nomeado. Este homem faleceu e algumas dívidas ficaram. E chegou um período em que os credores foram até a residência da mulher para cobrar a dívida que seu esposo havia deixado. Não tendo ela condições de saldar a dívida, porque se trata de uma viúva pobre, era permitido pela lei mosaica que os credores entrassem na casa da mulher e observassem se ali dentro não tinha um objeto, um móvel, uma mobília que fosse capaz de saldar a dívida. Quando assim se fazia e não encontrava nada que fosse suficiente para saldar a dívida, então era permitido pela lei mosaica que os credores apoderassem dos 2 filhos daquela mulher e os levassem ao trabalho escravo. E através do exercício e da prática do trabalho escravo, a dívida fosse paga. Acontece que, na maioria das ocasiões, quando os filhos eram levados, mesmo trabalhando o suficiente para saldar a dívida, eles não estavam sendo trazidos mais de volta para casa. E a mãe sabia desta verdade. Então é natural que a preocupação apodere-se do coração desta mulher. E no princípio desta narrativa bíblica surge um ponto interrogativo digno da nossa atenção, porque no princípio do texto diz que o marido da mulher era um homem que temia a Deus e que servia a Eliseu. Então eu imagino na minha conjectura que muitas vezes Eliseu precisou da cooperação do esposo desta mulher, assim como o pastor precisa da ajuda e da cooperação dos obreiros. Mas quem sabe o casal já tinha planejado de dar um passeio, talvez ir para um almoço na casa da sogra, e quando eles estavam de saída,
chegava correndo um mensageiro de Eliseu e dizia: ô Obadias, olha, o profeta precisa de você e é agora. Então imagine esta cena, que o passeio do casal era interrompido, mas parece que vejo esta mulher tendo uma atitude sábia, inteligente. Por que não dizer uma atitude diferente de alguma de nossas irmãs, que num momento como esse, olhariam para o maridão, fechariam o semblante e diriam assim: escuta aqui, meu bem, ou você vai passear comigo igual a gente já tinha combinado, ou então você pode escolher com quem você fica, comigo ou com esse pastorzinho Eliseu. Não, eu parece que vejo a mulher orando e dizendo: bem, a gente tinha uma programação marcada, mas tem um detalhe: priorize a obra de Deus, vá atender a Eliseu, depois a gente vai passear, depois a gente vai na casa de manhã. E ele olhava e dizia: mas você não vai ficar bem contigo? Imagina bem, eu sou crente, pode ir. E ele ia. Agora imagine você que a mulher cooperou, contribuiu para o crescimento, o desenvolvimento, o aquilatar do potencial da obra de Deus. Está a ponto de perder 2 filhos e parece não existir uma intervenção divina para socorrer esta mulher. Mas com muita propriedade eu quero vos garantir esta noite que o Deus que nós servimos não é caolho. Deus é crente orando, Deus é crente jejuando, Deus é crente dando glória, e no momento de adversidade Deus não vai te desamparar. A providência de Deus vai chegar na sua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem acredita desta maneira e pode adorar a Ele? Então veja só, nesse momento a mulher corre até Eliseu. Agora perceba, a Bíblia chama, denomina, classifica, intitula Eliseu de homem de Deus. Preste atenção, essa expressão homem de Deus é escasso em toda a Bíblia. Apenas 11 homens em toda a Bíblia são dignos de receber tal pronúncia, homem de Deus. E às vezes nós hiperbolizamos, exageramos nas nossas expressões quando dizemos: igreja, está conosco esta noite um grande homem de Deus. Bem menos, porque o máximo que existe na Bíblia é homem de Deus. Porque o único que é grande, sublime e poderoso chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Se acontecer cura, foi Jesus que curou. Se acontecer milagre, foi Ele que realizou. Se a porta se abrir, foi Ele que abriu, porque dele é a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Quantos vieram esta noite da glória ao nome bendito dele? Mas Eliseu era um homem de Deus. Eu acho lindo que quando a mulher leva, notifica e informa o seu problema a Eliseu, eu acho lindo a postura de Eliseu. Ó, mulher, o que é que eu posso te fazer? Declara para mim o que é que a irmã tem lá em casa. Então preste atenção. Por que o profeta está perguntando isso para ela? O que a irmã tem em casa? Porque ele está perguntando à irmã exatamente isso aqui, ó. Irmã, a irmã observou. Se lá na sua casa não tinha um sofazinho, um guarda-roupinha, alguma mobília que você possa dar para pagar essa dívida, porque se a mulher tivesse condições de pagar a dívida, a primeira orientação do homem de Deus seria essa: varoa, tu é crente, crente compra e paga, minha filha, entrega o sofá, entrega o guarda-roupa, paga a dívida. Mas aqui não se trata de uma pessoa que estava na dívida porque procurou a dívida. Essa mulher não está na dívida porque foi iludida por propagandas de Casas Bahia. Não, a irmã está na dívida porque a irmã foi alvo do imprevisto. O marido morreu. E naquela época, as mulheres não tinham os prazeres, oportunidades e prerrogativas que a sociedade atual oferece à mulher. De maneira que quando o marido dela morre, a dívida ficou, não porque a irmã caçou dívida, mas porque a irmã foi alvo do imprevisto. E imprevisto pode acontecer na sua vida, e pode acontecer na minha vida. Só que quando ela correu ao homem de Deus,
servia. Sabe o que ela está dizendo? Profeta, pode puxar o nosso histórico de crente e você vai ver que a gente não era um casal tribuloso, não. Você vai ver, trazendo para os dias de hoje, que Big Brother não segurava a gente em casa dia de culto, não. Novela não segurava a gente em casa. A gente, mesmo tendo pouca força, estava lá na igreja dando glória. Agora, os credores estão querendo levar Deus. Você está entendendo? Porque vale a pena ser fiel a Deus. Você está entendendo porque vale a pena, mesmo chegando cansado na tua casa, no trabalho, você vestir a roupa e vir para a igreja na glória ao nome de Jesus? Por quê? Porque na hora da adversidade, tu tens a prerrogativa de botar Deus na parede? Não, porque ninguém bota Deus na parede. Mas tu tens a prerrogativa de olhar para o céu e dizer: tu sabe que mesmo tendo pouca força, eu estava lá na tua casa te adorando, eu estava lá te glorificando, eu tenho sido fiel à tua palavra. Veja que foi isso que ela diz ao profeta: profeta, estão lá querendo levar meus filhos, mas o senhor sabe da nossa história. Meu marido não era tribulação, não. Meu marido temia Deus e meu marido te servia. Foi o que levou o profeta a olhar para ela e dizer: muito bem. Mas o dia que a irmã está lá em casa, ela disse: olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Olha só, a visão do homem de Deus foi longe. Eliseu já começou a enxergar a botija daquela mulher transbordando. Senão, ele não pedia para ela sair pedindo vasos emprestados a todos os vizinhos. Porque o profeta somou: peraí, crente fiel, mais botija de azeite, igual providência de Deus na vida. O que vale esta noite é se você é fiel. Se você for fiel, pode ser que essa noite você só tenha lágrimas, só tenha gemido. Deus vai somar. Crente fiel mais lágrima igual vitória. Crente fiel mais gemido igual provisão. Aliás, eu tenho dito nas minhas pregações que, para mim, Tiago, a expressão mais linda na Bíblia concernente à providência divina é Êxodo 3,14, quando Deus disse a Moisés: ó, eu sou o que sou. Pastor Josué Brandão diz que essa expressão vem do hebraico Yahier, Asher e Yahier, que significa: eu sou Deus de cada momento e eu sou Deus de cada situação. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: quer saber de uma coisa? Eu sou o que você precisar que eu seja. Se você tiver sede, eu vou ser água. Se você tiver fome, eu vou ser pão. Se você estiver enfermo, eu sou médico. Se você está triste, eu sou alegria. Se você estiver sozinho, eu serei a tua companhia. Eu sou o que você precisar que eu seja. Diga para quem está do teu lado essa noite: Ele é o que você precisar que Ele seja. Quantos acreditam que o eu sou, o Deus da provisão, está em nosso meio esta noite? Ele está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou dono do ouro, sou dono da prata. Eu sou o que você precisar que eu seja. Tem alguém que pode dar glória ao nome dele esta noite? Então o profeta disse a ela: quem está me ouvindo, diga amém. Irmã, só tem uma botija de azeite só. Então a irmã vai fazer o seguinte: olha que coisa linda. A irmã vai pegar os 2 filhos e vai pedir para eles sair pedindo vasos emprestados a todos os vizinhos. Depois a senhora entre na sua casa, feche a porta e comece a derramar azeite. A vasilha que estiver cheia, a irmã coloca a parte. Agora, irmão, dê uma pausa para você entender um ponto de sua importância. O prólogo, que é o início da narrativa bíblica, vai apresentar esta mulher como uma viúva pobre. Mas o epílogo, que é o encerramento do texto, vai apresentar a mulher como uma viúva rica. E quando eu digo rica, eu não estou confundindo com a mulher sunamita, que está no mesmo capítulo, no texto posterior, e a Bíblia apresenta como rica. Não, eu estou dizendo rica, porque após o milagre, ela correu até o profeta e disse o que?
e os 2 filhos, viva do resto com o que sobrou. Do dia para a noite, ou da noite para o dia, a viúva pobre virou viúva rica. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus é especialista, é mudar o homem de posição. Salmo 113, verso 5 a seguir. Quem é como nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ergue pequeno, levanta o necessitado e o põe para sentar com príncipes do seu povo. Deus pega o homem do pó e coloca em cadeira de príncipe. Ele pega ajudante geral e põe para ser encarregado. Eu já li isso. Pegou uma prostituta por nome de Raabe, botou na lista dos heróis da fé. Pegou José da prisão e botou para ser governador. Pegou Davi do pasto e colocou em cadeira de rei. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu resolver te pegar essa noite, quem é que vai impedir o que eu tenho para fazer na tua vida? Agindo Deus, quem impedirá? Levante as mãos, porque eu quero profetizar esta noite. Se esta noite for a noite de você cantar o hino de vitória, não tem demônio, não tem muralha, não tem barreira que impeça você sair daqui cantando o hino de vitória. Só quem não acredita pode adorar e agradecer. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá. Então está claro, evidente, explícito que esta mulher, olha só, ela recebeu uma transição, uma elevação, uma exaltação de Deus na sua vida. E se eu perguntar aos senhores e senhoras esta noite, quem de vocês desejam a bênção de Deus? Todo ser racional vai dizer amém. Porque todos nós queremos a bênção, mas nem todos nós queremos andar pelo caminho que nos conduz até a bênção. E eu tenho batido numa tecla, que a bênção de Deus é de caráter condicional. Olha para cá. Quando eu era gurizinho, vovô disse uma história que o rapaz ia ser enterrado vivo porque não gostava de trabalhar. Botaram o rapaz na maca e foram empurrando ele no procedimento do ato fúnebre. Passando na frente da fazenda, o fazendeiro achou estranho e disse: gente, o morto está vivo. E gritou: mais gente vai enterrar, porque se o rapaz está vivo, não quer trabalhar, não tem o que comer, bora enterrar. Então, gente, pelo amor de Deus, se esse é o problema, eu estou aqui com uma penca de banana, dê para ele. E o moço que ia ser enterrado grita: mas já está descascada, então pode tocar o enterro para frente. E tem crente assim: pastor, eu estou numa dificuldade, não sei mais o que fazer. O pastor disse: eu vou te ajudar, irmã. Vem para a igreja, vamos fazer um propósito de jejum, de oração, vamos orar na madrugada. Deus vai bradar na vida da irmã. Pastor, mas tem que levantar de madrugada? Então vai tocar o terreno para frente. Tem que orar, tem que jejuar, como não? Se a bênção de Deus é de caráter condicional. Ei, você tem que entender esse mistério. Quem está me ouvindo, diga bem. Se o moço não só conseguir abrir mais o agudo para mim, pensar que eu sou um preto enjoado, irmão, é só para poder facilitar aqui. Quem está me ouvindo, diga bem. Pode abrir bem, porque eu tenho grave, vai ficar mais fila. Isso, meu santo, amém. Deus te usou agora. Quem está me ouvindo, diga bem. Então preste atenção. Há 2 tipos de bênção na Bíblia: bênção natural e bênção especial. O que é bênção natural? Chove na horta de crente, chove na horta de ímpio e chove na horta de macumbeiro, ou não? O oxigênio é só para os crentes? Não, para o crente, para o ímpio e para o macumbeiro. Então preste atenção: bênção natural, oriunda da natureza, é de caráter incondicional. Então perceba, se o termo é incondicional, é porque não se estabelece condições. Então, para receber a bênção natural, não precisa de dar glória, nem aleluia, nem dízimo e nem oferta. Por quê? Você dando glória ou não, vai chover lá no teu quintal. Pode ver que quando está chovendo, chove no quintal de crente e chove no quintal de ímpio. Isso é bênção natural. Agora, a bênção especial, que o meio do seu coração deseja, embora muitos pregadores digam que é para todo mundo de qualquer maneira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia estabelece uma condicional, e o termo condicional está bem claro.
claro, tem uma condição. Ó, João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas eu tenho que estar nele e a palavra em mim. Então não é de qualquer jeito, é condicional. Mateus 7, verso 7 e 8. Ó, medida se vos dá, buscar encontrareis, bater e abrir se vos dá. Olha, é condicional. Porque o que pede recebe, que busca encontra, quem bate a porta se abre. É para todos. Não. Só quem pede, só quem busca e só quem bate. O que é isso? Condicional. Isaías 64:4. Desatividade não se viu, não se recebeu, nem com olhos se viu. Um Deus além de ti que trabalha para todo aquele que nele espera. É para todos. Não. Só para quem espera nele. O que é isso? Condicional. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É todos, pastor Tiago? Não. Só os que esperam no Senhor. O que é isso? Condicional. Salmo 72, verso 12. Deus ouvirá o necessitado quando esse clamar. O dicionário Aurélio diz que clamar é bradar em alta voz, é gritar. E tem gente que pergunta: o que a irmãzinha sente? Que ela fica gritando o tempo inteiro. Ela sente o que você não consegue sentir. Porque o que é que você sentir, você vai dar um glória para Jesus também. Mas Deus é surdo para gritar? Não. Mas Deus mandou os crentes gritar. E está na Bíblia. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Se clamar é gritar, Deus estava dizendo o quê? Grita que eu respondo. Por quê? Porque é uma questão condicional. Você tem que entender isso. Quando você passou da porta dentro, você não é um espectador. Você é um adorador. Você não veio assistir um culto, porque igreja não é teatro. Você veio cultuar. É diferente. Você não veio assistir culto. Você veio cultuar. E se você quer a bênção de Deus, você tem que entrar na condicional e agora. A bênção é para quem está na condicional. Não pense você que se você saiu da tua casa, sentou na cadeira e não deu glória, mas eu já vim aqui de hoje, está pago o jogo. Não, João, não vai dar nada para você, não. Você tem que vir e entrar na condicional. Paulo diz em Romanos 12:1: rogo pela compaixão de Deus, que apresentei nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Tem crente que vem para o culto, mas não traz o raciocínio com ele. Na hora do culto, fica perguntando de Corinthians, de Palmeiras, de Neymar, dizendo assim: rapaz, meu Jesus amado, você tem 2 horas de culto e está preocupado se Neymar vai ser titular da seleção ou não, rapaz. Venha para dar glória em nome de Jesus, engrandecer. Por quê? Porque se você não entrar na condicional, você tem que entender isso. Se você não entrar na condicional, o pregador pode cuspir fogo e babar azeite, meu irmão. Ele vai te emocionar na hora do culto, mas a tua vitória não chega, porque vitória, ela não vem pela emoção, ela vem pela razão de quem está no centro da vontade de Deus. Então, quando tu passou da porta dentro, não interessa se a irmã tem um bom timbre de voz ou não, não interessa se ela errou no playback ou não, não quero saber se é pregador da casa ou se é pregador, porque tem crente que só dá glória quando é pregador de fora. Quando é da casa, parece que Deus não está falando. Então, quando você vem para a igreja, você tem que lembrar o seguinte: Naamã só alcançou o milagre porque a esposa de Naamã teve a nobreza de ouvir uma empregada da sua casa. Tinha uma hebreia na casa de Naamã que disse assim para a mulher de Naamã: ó, se o meu senhor Naamã for para Samaria, tem um homem de Deus por nome de Eliseu que cura ele dessa lepra. Agora veja só, se a esposa de Naamã fosse metida à besta e só ouvisse gente da prateleira de cima, ela ia olhar para a menina e dizer: você sabe de alguma coisa para ficar me orientando? Você só está aqui para trabalhar, você cuida da sua vida. Mas a esposa de Naamã ouviu uma empregada da sua. Você tem que entender uma coisa: quando alguém ocupar esse púlpito para falar, pode ser o irmão mais simplesinho aqui da casa, a irmã mais simples aqui da casa. Tem que entender: Deus está falando na boca dela. Às vezes você não recebe a palavra porque você pensa que na igreja a cocheira é aqui em cima de girafa.
Nada. Quem recebia a palavra era abençoado. Ele pregava com simplicidade. Agora tem gente nos nossos dias que para ele não basta pregar com simplicidade. Então, ao invés dele dizer bem-aventurados que choram, ele tem que dizer bem-aventurados aqueles cujo fator sensorial e motivo da glândula do canal abdominal do perfil ouvido para que haja. Rapaz, para de conversa. Aqui todo mundo é simples, a casa é simples e a gente veio para dar glória ao nome de Jesus, que é digno de glória, de louvor, de adoração. Quem vem para dar glória a ele? Quem está me ouvindo, diga amém. Então preste atenção. A mulher não foi abençoada em vão, ok? Ela tinha virtudes, características e atitudes que contribuíram para Deus estender a mão e mudar a história dela. Primeira virtude que ela tinha, diga assim comigo, ó. Ela tinha, diga assim, bom, mais forte, bom, testemunho de vida. Olha para cá, bom testemunho de vida. Todo mundo quer bênção, mas alguns crentes já enroscaram no meio do caminho, porque o profeta disse assim: minha irmã, peça vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Não é para alguns vizinhos, é para todos os teus vizinhos. Ó, a vizinha da esquerda, muitos crentes hoje, não vai dar para eu pedir vaso emprestado para ela, porque a criança dela me disse quando eu fui, eu falei que era endemoniada. A vizinha da direita, esses dias varreu à frente da casa dela, deixou sujeira na porta de casa, eu falei que eu orar para Jesus pesar a mão dela. O vizinho da frente, esses dias o Corinthians tem um couro no Palmeiras, eu saí discutindo com ele, batendo ponta, rapaz, não tem comunhão com o próximo, deixando de seguir uma recomendação bíblica. Nós temos em Hebreus 12:14, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não vai ver Deus na vida futura e não vai ver a mão de Deus agindo na vida presente. Você quer ver Deus trabalhar na tua vida? Ande como crente, fale como crente, se comporte como crente e dê testemunho de crente. Eu lembro de uma irmã, dirigente de círculo de oração. Essa irmã tinha uma criação de galinha. Cada galinha da irmã que pulava no quintal do vizinho, o vizinho atribulava, estrangulava e devolvia no quintal da irmã. Matou muitas galinhas da irmã. E a irmã, fogo puro, olhava para o marido e dizia assim: ó, você não é homem, porque se você fosse homem, você ia lá e dava uma costa cheia de Deus à irmã. Dia de congresso, queria revelar mais que a Kodak, mas queria ver o marido quebrar o pau com o vizinho, mas o marido era crente. Marido voltou do serviço, mais uma galinha morta, ela só deu aquele olhar abençoado. Às vezes eu pego esse olhar dentro da igreja. Tem irmã que é casada com obreiro, e você sabe que o obreiro tem vez que tem que ir embora mais tarde, não é assim? Tem irmã que nem entende a chamada do marido, nem terminou o culto direito, ela já está lá na porta, batendo bem, olhando para ele, dizendo: você vai embora ou não vai? Eita, varou ungida, glória. Ela olhou para ela e disse assim: você não é homem não. Ele disse: mulher, esquenta a água, pica a galinha, bota na bacia, porque hoje eu vou falar com ele. Mas o marido era crente, estava brincando, mas a irmã, querendo ver o pau quebrar, picou a galinha, botou na bacia, deu na mão dele e falou: o que você vai fazer? E o marido falou: hoje eu vou matar. Ele: não, também não precisa matar. Mas o marido estava brincando, ele entrou na casa do vizinho, passou uma hora e meia, e aí ele entrou na fechada, Jeová da glória. Ele foi para matar o homem, eu estou achando que o homem matou ele porque ele não volta. Depois de 2 horas ele volta sorrindo. E ela pergunta: o que você fez, pai? Não falei para você? Matei ele, matou, matei. Falei 1h30 de Bíblia para ele. O velho nome dele morreu. Ele disse que amanhã quer fazer uma visita lá na igreja, porque o que tem bom testemunho é essas coisas que Deus faz. Porque eu tenho que entender. Quem está me ouvindo, diga bem. Se eu estiver andando na rua e um cachorro morder a minha canela, está tudo certo. É o instinto selvagem do animal. O que não é normal é eu abaixar e morder o cachorro, não é isso? Quem que é crente na história, não é você? Então ele recebe para Jesus: mas ela está errada, pastor. Mas a razão não é sua, a razão é de Deus. Pastor Tiago, só que eu não levo desaforo para casa, não. Escute isso aqui: crente leva desaforo para casa. E de madrugada, na beira da cama, a gente coloca tudo lá. Pai, eu estou colocando essa causa na mão do Senhor, porque eu não vou sair do braço, porque eu sou crente. Eu estou botando na mão do Senhor, porque a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue,
for difícil para glorificar. Aleluia! Mas esse pastor está pregando que eu não queria ouvir hoje, não. Eu achei que hoje tinha pacotinho de vitória, chavinha de vitória. E Deus manda dizer: minha filha, tu não está entendendo que a tua bênção está na obediência e na fidelidade. Se você andar segundo a minha palavra, a bênção vai te acompanhar para a glória do Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou dizendo isso para vocês porque é lamentável você ver pessoas que há tanto tempo frequentam a igreja, pessoas que até mesmo não perdem culto, mas que infelizmente não desfrutam da bênção de Deus, porque não entram na condicional de Deus. Pessoas que dão trabalho para pastor, dão trabalho, é uma bênção enquanto ele está na liderança do departamento. Tirou da liderança, o homem já vira no avesso. Por quê? Porque não aceita ser submisso à liderança da igreja. Então você tem que entender que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Você tem que entrar na condicional de Deus, ser submisso à liderança, obediente à palavra, e as bênçãos de Deus serão derramadas na sua vida. Levante a mão. Eu estou como profeta de Deus exatamente para liberar esta palavra profética no coração desta igreja. Quem for fiel a esta palavra, Deus está dizendo: eu serei a tua provisão. Mil cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingido, porque eu guardo quem ainda anda na minha provisão. Olhe para mim, a mulher não foi abençoada em vão, não. A segunda virtude que ela tinha, diga bem forte comigo assim, diga assim, ó termômetro. Mas está muito fraco. Diga o termômetro. Que media. Diga a fé. Da mulher. Estava na quantidade de vasos que a mulher emprestasse. Vamos lá, porque isso aqui é pedagógico e é bom a gente enfatizar novamente, porque você vai guardar isso. Diga assim, o termômetro que media a fé da mulher estava na quantidade de vasos que ela emprestasse. Agora, por favor, dobre a sua atenção, preste atenção. Olha só, a Bíblia não fala o valor da dívida e nem quantos vasos ela tinha que emprestar para pagar essa dívida. O que eu posso afirmar a vocês é uma coisa: não tinha necessidade dela emprestar a quantidade de vasos que ela emprestou. Pastor Tiago, como é que você chega a essa conclusão? Porque após o milagre, ela correu até o profeta e disse o quê? Venda o azeite, pague a dívida, você e os dois filhos, viva do resto com o que sobrou. O que nós entendemos? A irmã pegou mais vasilha do que era necessário para ela pagar aquela conta. Aleluia! E pastor Tiago, por que ela fez isso? Porque ela sabia aproveitar as oportunidades que Deus colocava diante de si. Olha só, certo pensador disse assim: 3 coisas não voltam atrás: a flecha que foi lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Então, oportunidade, você tem que saber abraçar. Quem é que está falando com ela? É Eliseu. Quem é Eliseu? O profeta. E o que a Bíblia fala a respeito de profeta? Credes em Deus e sereis salvos. Crede em seus profetas e prospereis. Ela acatou a palavra do profeta, porque olha a instrução do profeta para ela: irmã, o que você tem na sua casa? Nada, a não ser uma botija de azeite. Então vai lá, pegue vasos emprestados a todos que existem. Quando a irmã está saindo, o profeta chama ela, estou conjecturando, dizendo: irmã, pega bastante vaso. Aleluia! Não poucos. Você entendeu o mistério, irmã? Eu estou dizendo bastante vaso. Ó, a anteninha da irmã acionou. Captei a mensagem, profeta. Maravilha! Deus não quer só pagar essa conta. O pai é tão bravo na minha vida. Eu já entendi o mistério. Deixa comigo, ó. Chamou os 2 meninos. Eu estou conjecturando. Papai morreu. Quem que é o chefe da casa agora? É a senhora mãe. Então a mamãe não quer pergunta. Onde vocês encontrarem
encontrar, você traz para casa. Bora buscar vasilha. Vem comigo. Os meninos buscavam vasilhas, traziam para casa. A mãe dizia: top, meus meninos, vai buscar mais. O profeta mandou pegar bastante. Eles buscavam, traziam para casa. Ela dizia: é isso aí. Quem sabe os meninos diziam: mãe, o tanto de vaso que tem, já dá para pagar a conta. Mas a mãe não está perguntando nada, só vai buscar vasilha, tua filha. E os meninos buscavam vasilha e traziam para casa. Ela dizia: é isso aí. Vai na casa de seu João, vai na casa de Antônio. Quem sabe ele dizia: mãe, lá na casa do Pedro eu não vou, é muito longe. Eu vou pegar a cinta para você, infeliz. Vá buscar vasilha, que depois você vai ver o que vai acontecer. Vai buscar, porque ela sabia. Quanto mais vasilha eu conseguir, mais azeite vai descer. Tem pregadores nesse texto de maneira equivocada, dizendo que num determinado momento o azeite acabou. Não, leia o texto. A Bíblia diz que quando acabaram-se os vasos, o azeite parou, ou o azeite cessou. Se tivesse mais 10 vasilhas, enchia mais 10 vasilhas. Se tivesse mais 20, enchia mais 20. Sabe o que Deus está dizendo? Meu celeiro de bênção não tem limite. O que determina o tamanho da tua vitória é o recipiente chamado coração. Quanto mais tu abrir, mais vitória eu vou mandar na tua vida. Quanto mais perto tu chegar de mim, mais perto eu chego de você. E por que é que ela abraçou a oportunidade? Porque ela tinha, guarde isso, igreja, uma fé progressiva. Eu preciso que você guarde isso. Há 2 tipos de fé na igreja: fé emotiva e fé progressiva. Olha que observação. Lucas 17, versos 5 e 6. Existe uma harmonia, uma combinação entre o grão de mostarda e a fé. Está acontecendo no púlpito das nossas igrejas uma deturpação da hermenêutica. O que é isso, pastor? É a distorção do texto. Na maioria das vezes não é por maldade, é por ignorância. Quando alguém pega o microfone e diz assim: igreja, se nós tivermos uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, o milagre acontece. Escute o que eu vou dizer. A fé do tamanho de um grão de mostarda não cura, não faz milagre e nem transporta a montanha. Ficou chocado? Eu vou repetir. A fé do tamanho de um grão de mostarda nunca transportou montanha e nunca vai transportar. Preste atenção. As 5 referências nas páginas do Novo Testamento que harmonizam o grão de mostarda com a fé usa aquilo que dentro da gramática normativa da língua portuguesa, das figuras de linguagem, é chamado de comparação. O sentido desse texto não é metafórico, é comparativo. A Bíblia nunca disse que fé do tamanho de grão de mostarda transporta a montanha. E muito cuidado com algumas traduções de Bíblia, porque tem Bíblia desviada por aí. Tem. Porque a versão grega, que é a versão original, e todas as versões que respeitam o original, não pode estar escrito fé do tamanho de um grão. Pastor, a minha Bíblia está escrito fé do tamanho de um grão. A sua tradução está equivocada. Não pode ser fé do tamanho de um grão. Tem que estar escrito fé como um grão de mostarda, ou fé semelhante ao grão. Preste atenção. Fé do tamanho de um grão é uma coisa, fé como um grão é outra totalmente diferente. Porque a mostarda que a Bíblia está dizendo é a mostarda negra, que o nome científico é Brassica nigra e vem do grego sinape. A semente é pequena, mas depois de plantada e regada, ela cresce, rompe o solo, atinge 5 metros de altura, com galhos fortes e robustos, e torna-se uma das maiores hortaliças. O que Jesus estava ensinando não é fé pequena. Ele está ensinando que a nossa fé precisa crescer como um grão de mostarda, desenvolver como um grão de mostarda. Então é assim: eu entro na igreja com
abatido, angustiado, mas aí vem o louvor e começa a molhar a semente. Eu sou teu Deus, eu estou contigo, e a semente começa a germinar. Aí vem a palavra: se passar pelas águas eu passo contigo, se passar pelo rio eu passo com o se passar pelo fogo não vai queimar. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. A palavra molha a semente cresce, desenvolve, rompe o solo da incredulidade, brota a confiança, e quem estava desanimado, achando que o problema não tem solução, ele começa a se alegrar porque a fé brotou no coração e ele entende: peraí, eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Eu não posso, mas ele pode. Eu sou pequeno, mas ele é grande. Eu sou de parte, mas ele é. Sabe o que é isso? A fé brotou no coração. Olha para mim. Na ocasião em que Deus me deu este sermão, quando Ele me deu essa mensagem, no bom sentido, por alguns dias eu lutei com Deus. Eu disse: Deus, mas faz anos que eu escuto dizer às igrejas que a fé do tamanho de grão de mostarda transporta a montanha. Eu disse: Deus, não conte para ninguém, é um segredo nosso, mas se eu não estou enganado, eu acho que já preguei um negócio desse aí também, mas eu não sei o seu. Meu carro tem marcha ré, e a coisa mais linda do homem é isso. Ó, eu aprendi 10 anos atrás que era assim, só que agora eu descobri que não é assim, está errado. Então, como eu não sou dono da verdade, eu vou dar marcha ré, e a partir de hoje eu vou fazer o que é certo. Mas o mais ignorante bate no peito e diz assim: eu não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, vai morrer se tiver. Porque o sentido é comparativo. Eu disse: Deus, só que se eu vim com esse negócio de bracica negra, de sinal, alguém pode dizer: esse daqui deve estar cursando teologia e está inventando moda. Então esqueça grego, ó, esqueça o grego, esqueça o hebraico, esqueça a teologia, vamos só para a Bíblia, porque a hermenêutica diz que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. No capítulo 14 de Mateus, preste atenção, Jesus está andando sobre as águas. Os discípulos ficam atemorizados, pensando que se tratava de uma fantasmagoria, e começam a gritar: meu Deus, é um fantasma. Ele diz: não é não, sou eu. É um fantasma, não é não, sou eu. E ele diz: se é o Senhor, então eu quero andar contigo sobre as águas. Jesus falou: oxe, Pedrão, está com febre? E vem. E diz a Bíblia: Pedro andou sobre as águas. Detalhe: quando ele começou a sentir o vento soprar, a Bíblia diz que sentindo o vento soprar, ele começou a afundar. Olha o detalhe: quando Pedro está afundando, Jesus estende a mão, e Pedro diz o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas espera aí, se fé pequena faz milagre, por que Pedro estava afundando? Se fé pequena Pedro tinha. Não, é o texto da Bíblia. Se fé pequena faz maravilha, por que Jesus está reprovando Pedro? Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu fico abismado. Alguns pregadores nesse texto querem elogiar o comportamento de Pedro. Preste atenção. Pedro foi um homem de muitas virtudes, um homem muito corajoso, porque teve a ousadia de ir ao encontro de Cristo andando sobre as águas. Só que a fala de Jesus para Pedro não é uma fala de aprovação, é uma fala de reprovação. Não sou eu que estou dizendo, é o texto, e é o Cristo que está dizendo para Pedro: ei Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque fé pequena nunca fez nem vai fazer milagre. Tá, Tiago, entendi. Mas por que desta palavra, nesse culto de quinta-feira à noite, nessa noite fria? Presta atenção. Porque a hora do culto é a hora que todo mundo está andando sobre as águas. E é essa lição que eu quero que você guarde no seu coração. Faz 30 anos, quase 30 anos que eu sirvo a Cristo. E eu tenho um selo pela igreja, não só de que quando termina a ministração você olha para mim e diga: nossa, eu curti o neguinho pregando. Não, eu tenho um selo de que você realmente abençoa o sermão, que a palavra produz uma mudança na tua vida. Então preste atenção no que Deus está trazendo ao meu e ao seu coração esta noite. É uma questão de uma fé progressiva, uma fé que cresce, uma fé que desenvolve. Na hora do culto, está todo mundo andando sobre as águas. O louvor que vocês cantaram aqui nessa noite com muita graça e ousadia, está todo mundo andando sobre as águas. Então nessa hora, meu Deus do céu, se o diabo vir, vou dar um bico nele, vou dar uma adugue nele, vou dar uma rasteira nele. E se o mar abrir, vou passar por cima do mar. Ixi, irmão, na hora do culto é só glória. E aqueles crentes
está parando, a chuva para, está falando que os leões não parou. Leão, basta um fio, e o crente não está vindo para a igreja, para que leão não vai parar a igreja. Então presta atenção, sabe o que é isso? A hora do culto, está todo mundo andando sobre as águas. Mas quando o culto terminar, a gente tem que passar por aquela porta. E lá fora, o vento da realidade da vida está nos esperando. E ele sopra na vida de todo mundo. Hoje, ele está soprando para alguns aqui na vida financeira. Para outros, não está soprando na vida financeira, mas está soprando na vida matrimonial, no casamento. Está soprando na vida física, está com uma enfermidade. Todos nós temos um vento que sopra. E é nessa hora que Jeová pega o termômetro e bota no crente para medir a fé. Vamos ver se é tudo isso que estava cantando mesmo. Falou que se o mar não abrir, vai passar por cima dando glória. Vamos ver se não conseguir passar por cima desse boleto, se ela vai continuar dando glória, se já vai murmurar. Falou, eu louvarei ao Senhor na alegria e na dor. Uma dorzinha de cabeça que um Dorflex resolve, a irmã já fica em casa, não vem para a igreja da glória no nome de Jesus, mas está dizendo, eu louvarei na alegria e na dor. Ainda que não haja ovelha no curral, ainda que o produto oliveira linda, eu sabe o que é Bacu que estava dizendo aqui? Pode a despensa estar vazia, a geladeira pode estar vazia, mas eu não dou glória pelo que Deus me dá. Eu dou glória pelo que Ele é. E eu continuo a dar glória ao nome dele. Essa é a verdadeira fé. Quem está me ouvindo, diga bem. Você já reparou que todas as vezes que Jesus ia criticar alguém a respeito da fé, ele falava o seguinte: Senhor, por que nós fomos expulsar o demônio não saiu? Por causa da vossa pequena fé. E quando ele ia elogiar alguém, grande foi a tua fé. Menores de Israel, encontrei. Gente, por que em Mateus 13 a parábola do fermento está junto com a parábola do grão de mostarda? É só pensar: o que fermento faz na massa? Não faz crescer, levantar, desenvolver. Depois vem o grão de mostarda, que cresce, que desenvolve. Mas presta atenção, porque nesse sermão eu fui pregar numa vigília. A irmã que me antecedeu disse assim: a gente já vai encerrar. Pisa na cabeça do diabo, rala o focinho dele no chão. Eu falei: eita, se o cão aparecer, o pau vai quebrar, porque é mais recado mesmo. E meu irmão disse assim: temos que ser igual Davi. Davi matou um urso, matou um leão. Se o cão aparecer, nós pisa na cabeça dele, rala o focinho dele no chão. Eu falei: rapaz, estou no lugar certo, os irmãos do manto. Nós estávamos numa chácara, de repente escapou o Rottweiler. Eu estava lá. Crente gemia, crente chorava, e a irmã que ia pisar na cabeça do cão, se fosse para a Olimpíada, ganhava 100 metros raso brincando. Nem os irmãos pegavam ela. O irmão que ia matar um urso e matar um leão tentando subir no muro desse jogo, que mistério é esse? O irmão ia matar um leão e agora está correndo no cachorro, sabe o que é isso? Fé emotiva e não fé progressiva. Porque fé progressiva é essa que Paulo, Filipenses 4:11-13, aprende a estar contente em qualquer situação, sem ter abundância, mas também sem passar necessidade, sem ter fartura, mas também já aprendi a passar, e tudo isso contente. Olha o 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, mas será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará todas as coisas com ele. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, é Deus que justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, que ressuscitou dos mortos da direita do Pai, intercede por nós. Quem nos separará do nome de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor disso nos emprega durante todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Lá no 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores pela tua graça. Olha o 39, porque estou sabendo que nem a morte, nem a vida, nem hoje, nem principado, nem potestade, nem presente, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
vão para o Senhor. Ele diz em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória muito excelente, não nos atentando nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as que se veem são efêmeras, transitórias, passageiras, mas as que não se veem são eternas. Você parou para pegar isso aqui? Paulo está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo foi preso, foi açoitado, bateram na cara dele, chicotearam ele, sofreu naufrágio, foi humilhado e está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação. E tem crente que se a namorada largar, o pastor tem que visitar que o varão não quer vir mais para a igreja. Se falta mistura em casa, aí ele já está falando, cadê o Deus que eu sirvo? Se Deus não comigo, por que eu estou comendo ovo a semana inteira? Minha irmã. Porque eu tenho um zelo muito grande por esta casa. Eu estou dizendo aqui, Deus esquadrinhando meu coração. Faz muitos anos que eu participo desta igreja. Antes vinha com mais frequência. Hoje tem as crianças, estou presidindo o ministério, então fica mais difícil de vir cooperar. Mas uma casa, todos esses anos de porta aberta, não é em vão. Deus está nessa casa. Deus está nessa casa, eu não tenho dúvida disso. E Deus quer dar maturidade a crente aqui esta noite. Você não pode confundir a sua fé em Jesus. Olha só, Hebreus 11, eu vou encerrar, é a lista dos heróis da fé. Então preste atenção. Todo mundo em Hebreus 11 tem fé. Tiveram outros defeitos na sua vida, mas eles tinham fé, porque é a lista dos heróis da fé. Só que no versículo 34 diz assim, ó, escaparam do fim da espada, tendo fé. Só que quando você vai para o verso 37, diz assim, e outros foram mortos ao fim da espada. Irmão, para pensar. Se todo mundo tinha fé, e se a fé ali, e se a espada ali é literal, é perseguição, como é que uns no verso 34 escapam da espada e no verso 37 morrem pela espada? Isso aí buga a cabeça de muita gente. É porque hoje eu posso estar andando de Ferrari e você de Fusca, não significa que minha fé não isso, não. Eu estou escapando da espada e você está sendo pego por ela. Você pode morar numa mansão e eu num barco simples, não significa que a tua fé é maior do que a minha, não. Você está se escapando da espada e você não pegou por ela. Agora o que diferencia o crente é, independente do cenário que você está vivendo, escapando da espada ou sendo pego por ela, a sua fé nele tem que ser uma só. Porque senão você vai sofrer muito. Se você for aquele crente que, quando as coisas estão indo de mal a pior, você fica questionando onde está o seu Deus, você ainda não aprendeu o mistério de servir a Cristo. Você tem que entender que igreja é o lugar de vir para oferecer. A gente vem para pedir, mas na verdade, aqui é o lugar de você vir oferecer. E quando você oferece um culto verdadeiro, tudo aquilo que você precisa são consequências que Deus vai ter. Então veja só, eu sei que eu sou uma igreja, perto de algumas igrejas que eu ministro, relativamente pequena, não é uma igreja, só que eu prego em igreja menor do que essa e maior do que essa. Só que tem gente que vem aqui e pensa o seguinte, eu vou pregar lá, uma igreja pequena, vou pregar 20 minutos, meia hora, vou fazer um barulho santo, vai chamar todo mundo para frente, pensando que o povo da igreja é idiota, mas eu sei que vocês são bons que eu e vocês sabem que se não for mediante a palavra, nada vai acontecer. Você tem que entender isso. Eu não vim para agitar o seu esqueleto esta noite, simplesmente, e não tem nenhuma mudança na sua vida. O que vai mudar a tua vida é se você exercitar a fé. Se você crê, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que tudo pode ser onde nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Venha para a igreja para você entregar o seu melhor, irmãos. Essa quantidade de gente que tem aqui, guarda o que eu vou dizer. No próximo culto que vocês vierem para adorar o nome do Senhor, independente se tem pregador de fora, se tem cantor de fora ou não, se a igreja inteira subir no espírito de adorar a Deus, de louvar a Deus, Deus vai derramar uma glória tão grande nessa casa.
Uma atmosfera vai tomar conta desta casa. Eu quero profetizar que os cultos dessa igreja vai começar pessoas passar na rua e sentir atraída pela presença de Deus aqui dentro desta casa. Que esta casa vai ficar pequena diante da glória do Senhor. Jovem, eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade. Eu tinha meu passe comprado por 2 empresários espanhóis, Martins e Mafia, para eu jogar futebol. Eu já tinha meu passe comprado quando Deus falou comigo no alojamento. Do que vale viver no mundo e perder a sua alma, jovem. A igreja está vivendo um tempo de escassez de jovens que querem ser pregadores cheios do Espírito Santo. Lamentavelmente, a nossa mocidade quer ser um Neymar da vida, quer ser um youtuber da vida, mas poucos dizem: eu quero ser um Elias, eu quero ser um Eliseu, eu quero ser um profeta, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus marcou esta noite para dizer: eu estou levantando pessoas neste lugar, eu estou mudando o cenário de mulheres neste lugar. Satanás está se andando na tua vida e dizendo: eu quero ver se ela vai continuar me adorando, continuar adorando a esse Deus. Deus manda dizer: o Deus da viúva é o Deus que está nesta casa esta noite e que vai mandar o céu. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá para a gente encerrar. Presta atenção. Hora do louvor. Vamos marchar. Vamos dar lugar. Vamos sapatear. Vamos entregar o melhor para Deus. Bora. Hora da palavra. Vamos deixar o Pai falar do jeito que Ele quer falar. Vamos deixar Deus falar da maneira como. Ou a gente vai ter que botar um capricho em Deus agora e dizer: tu fala assim, tu faz assim. Não, vamos deixar o Pai falar do jeito que Ele quer falar. Deus está dizendo esta noite: eu quero acrescentar a tua fé. Olha, eu vou voltar para minha casa com a minha missão cumprida. Você pode dizer: pastor, esta palavra não é para mim não. A minha fé em Deus está muito firme na palavra. Eu acredito em você. Quem sou eu para duvidar de você? Só que o Deus que eu sigo não é endereço. Você vem para a igreja, você dá glória a Deus, você dá aleluia, mas você sabe, lá no fundo você sabe, você precisa que essa noite ainda Jesus aumente a sua fé. E se é com você que Deus fala esta noite, eu quero orar por você. Não, pastor, não é comigo não, eu estou bem. Tem problema não, você fica onde você está. Mas se é com você que Deus fala esta noite, eu quero que você vença, que você tenha coragem. Eu e os obreiros queremos fazer uma oração. Eu não estou falando para 2, nem para 3, nem para 4 pessoas. Deus marcou essa noite para acrescentar e para aumentar a sua fé. Só assim você vai vencer aquela peleja na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Segue você que Deus fala esta noite. Segue o teu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você aqui. Os obreiros vão orar por você também esta noite. Deus está dizendo: eu quero aumentar a sua fé. Ura